Sempre entendi, de modo vago, que os fatos eram milagres no sentido de que são maravilhosos. Agora, comecei a pensar neles como milagres no sentido mais estrito de que eram deliberados. Quero dizer que eles foram ou podem ser exercícios repetidos de alguma vontade. Em suma, sempre acreditei que o mundo envolvia magia. Agora, passei a acreditar que talvez envolvesse um mágico. Isso apontava para uma profunda emoção sempre presente e subconsciente. Que esse nosso mundo tem algum propósito. E se há um propósito, há uma pessoa. Sempre senti a vida em primeiro lugar como uma história. E se há uma história, há um contador de histórias. Meu nome é Giovana Von e eu faço parte do Cabeceira. E como vocês já bem sabem, nós estamos no mês dos livros favoritos. Eu confesso que quando essa ideia nos surgiu, eu me perguntei, meu Deus, qual é o meu livro favorito? Os literatos aqui sabem como é difícil a gente escolher um livro dentre tantos que nós já lemos, que nós nos identificamos, que nós fomos transformados por eles. Como é difícil que a gente escolha só um. E eu confesso que 2 reflexões me fizeram escolher o livro que eu escolhi para falar para vocês aqui hoje. O primeiro é, quem é o meu autor preferido? Ou um dos meus autores preferidos? E segundo é, qual foi o último livro lido recentemente por mim que me despertou sentimentos transformadores? Que me fez parar, que me fez refletir, que me fez chorar algumas vezes, que me fez compartilhar com amigos, que me fez voltar algumas páginas, que me fez querer o ler de novo. E esse livro, como vocês já bem sabem, porque provavelmente está escrito aqui no nome do vídeo, é Ortodoxia. Bom, algumas considerações preliminares a respeito desse livro. Para quem não sabe, ele foi escrito por um autor chamado G.K. Chesterton. Se você não conhece esse autor, eu sugiro que assim que terminar esse vídeo, não saia daqui agora, que você vá correndo, entre em alguma livraria e compre qualquer material desse autor, que é um dos meus autores favoritos, como eu estava dizendo. Para você que não sabe, Chesterton foi um dos autores que ajudou Lewis no seu processo de conversão indiretamente, né? Lewis falou que foi através da leitura de Homem Eterno, do Chesterton também, que nós vamos falar mais pra frente, se tudo der certo, que fazia sentido a maneira como Chesterton falava sobre a vida cristã. Então ele foi aí um dos colaboradores. Então se você gosta de Lewis, eu te convido a conhecer Chesterton também. Ele nasceu em 1874, em Londres, e durante toda a sua infância, Chesterton estava comprometido com o fato de ser uma pessoa totalmente agnóstica. Quando ele se casou, ele se converteu à religião anglicana e logo depois ele se converteu ao catolicismo. Esse livro foi publicado em 1908, tá? Ele tem 204 páginas, esse livro também é dividido em 9 capítulos. E qual foi a motivação que levou Chesterton a escrever esse livro? 3 anos antes da publicação de Ortodoxia, Chesterton lançou um livro nomeado Hereges. Em Hereges, ele derrubava, ele debatia, ele criticava cosmovisões que estavam afloradas, né, no momento em que ele escreveu o seu livro, que eram contrárias à cosmovisão cristã. Só que ele escreveu esse livro sem apresentar a sua própria cosmovisão, a sua própria filosofia, as suas crenças, os motivos pelos quais ele cria ou deixava de crer em determinadas coisas. Isso suscitou a ira de alguns críticos e talvez a ira de pessoas que foram criticadas ali em Hereges. E Chesterton se levanta para escrever Ortodoxia, como quem fala assim, eu agora quero apresentar para vocês a minha cosmovisão, o motivo pelo qual eu critiquei todos vocês. E é engraçado porque quando eu falo pra vocês que essa foi a motivação de Chesterton, então que ele gostaria de escrever, que ele gostaria de expor o motivo da sua fé, a sua cosmovisão cristã, às vezes você pode estar pensando que talvez esse seja um livro que tenha um tom de uma teologia sistemática. E é aí que você se engana, meu caro leitor. Porque, na verdade, o intuito de Chesterton não é tentar convencer você da fé cristã ou muito menos sistematizar a doutrina cristã. Mas, na verdade, esse livro tem um tom muito mais pessoal, porque diz sobre Chesterton, na visão dele,
como ele veio a crer em tudo que ele creu a partir do cristianismo. Então esse livro, de fato, é um livro que suscita uma identificação com o leitor muito grande, porque além de Chesterton ser um grande gênio, né, da escrita, ele consegue combinar exemplos tão triviais e do nosso dia a dia com um raciocínio lógico tão profundo, com ideias tão bem encadeadas, né? Então esse livro é um livro que eu já te adianto, é um livro um pouco denso, apesar dele não ser tão longo. Ele é um livro que vai custar a você, leitor, uma escrita, um tempo de reflexão mesmo, mas eu quero dizer que você não desista desse livro. E ao mesmo tempo, Chesterton, ele consegue fazer com que você suspire, porque você consegue, através do seu próprio olhar, reparar em tudo aquilo que Chesterton já estava apontando. Chesterton também diz ali nas suas considerações preliminares que ele não precisou inventar a sua ortodoxia para expor ela através de uma produção literária, mas que a sua ortodoxia, a ortodoxia em que ele cria, já tinha sido inventada por Deus e já estava expressa na humanidade. Então, uma das coisas também fantásticas desse livro é que ele consegue nos provar que a ortodoxia, ela está entre nós, digamos assim, ela pode ser expressada por coisas que nós podemos ver com os nossos próprios olhos. E isso também nos aproxima desse livro. Bom, eu espero que eu já tenha te convencido, pelo menos, a tentar folhear algumas páginas desse livro. Agora eu quero rapidamente aqui passar por 3 argumentos usados por Chesterton ali, expressos em 3 capítulos diferentes, para expor o ponto de vista dele. Quais foram os passos importantes para que Chesterton cresce naquilo que ele creu, primeiramente. O primeiro argumento utilizado por Chesterton que eu quero expor aqui para vocês é o argumento do louco, né? Chesterton, nesse livro, tem os nomes dos capítulos são nomes muito engraçados. Inclusive, Chesterton era muito conhecido pelo seu humor. Chesterton era um escritor muito bem-humorado, lançava mão de muitas ironias, muitos paradoxos, muitas metáforas. Então, mais uma vez, leia Chesterton e descubra por si mesmo. Mas enfim, o primeiro argumento, então, o argumento do louco, em que Chesterton ele faz uma crítica ferrenha à razão, e ele, ao mesmo tempo que ele critica a razão, ele coloca o misticismo em um pedestal, e ele fala: nós precisamos ser salvos pelo misticismo. Calma lá que eu vou explicar o que é misticismo. A razão, segundo Chesterton, é que cria a insanidade. Ele diz que o louco não é aquele que perdeu a razão, mas é aquele que perdeu tudo, exceto a razão. Ele diz que os materialistas e os loucos têm algo em comum, que é, eles nunca têm dúvida de nada, eles sempre sabem de tudo que eles estão falando. Então Chesterton diz que a loucura é caracterizada por uma pessoa que tem certeza de tudo aquilo que ela fala, é caracterizada por uma completude lógica. Então ele dizia que era completamente insano da nossa parte acreditar que nós poderíamos conhecer sobre todas as coisas, que nós poderíamos encontrar respostas lógicas para todas as coisas, e que o pensamento racionalista, que se dizia livre por si, na verdade acabava nos aprisionando, porque nos impedia de pensar em coisas das quais nós não teríamos respostas lógicas. Além disso, ele começa a exaltar, então, em contrapartida, a questão do misticismo. Ele diz que, na verdade, o misticismo é que nos faz sãos. O misticismo aqui trazido por Chesterton, na verdade, não tem a ver com necessariamente com uma denotação religiosa, né, transcendental, mas na verdade quer dizer ao simples fato de nós admitirmos a existência do mistério. Nós olharmos para algumas coisas e admitirmos que nós não vamos ter resposta para todas as coisas. É nós pensarmos sobre coisas que nós não vamos conseguir encontrar uma finalidade para aquilo necessariamente, ou uma explicação sobre aquilo. Isso é o que poderia nos manter sãos. Chesterton exemplifica essa sua tese, né, falando que o poeta, ele é muito mais são do que o crítico. O crítico sempre enlouquece, porque ele não pode pensar em determinadas coisas, ele não vai encontrar respostas para tudo. Então, admitir que nós não sabemos de tudo é a única coisa que pode nos fazer verdadeiramente livres. Ele diz que as doutrinas espirituais, elas não limitam de fato a mente como fazem as doutrinas materialistas. Ele diz que o materialismo, de alguma forma, fecha estradas porque impede você de pensar em coisas que você não vai ter respostas. Enquanto a pessoa que, de fato,
crê que o misticismo pode nos manter sãos é aquela pessoa que, ainda que admitindo que ela não vai encontrar respostas para tudo, ela pode pensar sobre aquilo que não poderia ser pensado por um materialista. Ele diz, para encerrar esse argumento, que o cristianismo ele é centrífugo, ou seja, ele irrompe. A partir do cristianismo, a partir da cruz de Cristo, nós temos o direito de pensar sobre aquilo que nós quisermos. Nós podemos pensar na imortalidade, nós podemos pensar numa vida futura. Ainda que nós não saibamos como isso vai se dar logicamente, nós podemos pensar sobre isso. E isso verdadeiramente nos confere liberdade e nos isenta da loucura. O segundo argumento que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a ética da Elfolândia, ou como funcionam os contos de fadas, né? Traduzindo aqui um pouquinho. É engraçado porque esse é um capítulo que Chesterton abusa de exemplos mirabolantes. Então é aquele momento que você precisa realmente dissociar na sua leitura e entrar no personagem que Chesterton te propõe. Ou seja, nesse capítulo ele tenta explicar o inexplicável, que é por que os contos de fadas são como são. Por que existem algumas limitações, por que existem algumas regras que nos parecem tão arbitrárias nos contos de fadas. Há uma explicação para isso. E Chesterton diz que esse mundo não se explica por si só. Então, resumindo esse argumento da Elfolândia, ele diz que existem algumas coisas que foram determinadas na natureza, em coisas que nós vemos. Então, por que uma folha é verde? Por que o rio flui água e não flui petróleo, não flui leite? Por que o céu é azul? Por que as nuvens estão em cima e não embaixo? Por que algumas coisas são como são? Por que os contos de fadas funcionam como funcionam? Por que nós olhamos para contos de fadas e pensamos, isso não faz sentido? Por que a carruagem se transforma em uma abóbora à meia-noite? Porque alguém decidiu, o contador de histórias decidiu. Então, segundo Chesterton, isso seria um argumento cabal para provar que existe alguém que decide coisas que não precisavam ser como são. Os racionalistas, eles dizem que existem coisas que precisavam ser como são e não haveria outro jeito de ser. Mas Chesterton diz, contra-argumentando, que assim como em contos de fadas, existem sim coisas que não precisavam ser daquele jeito, mas são do jeito que são porque foram minuciosamente escolhidas por alguém para que fossem daquela maneira. Então, como no pequeno trecho que eu li no início desse vídeo, a vida é um grande truque de mágica, segundo Chesterton. E se há um truque de mágica, se há magia, precisa necessariamente de uma pessoa que execute a mágica. Fantástico, não é mesmo? O terceiro argumento utilizado por Chesterton e o último que eu quero trazer aqui para vocês é o paradoxo do cristianismo. Eu confesso que esse é um argumento que mexe muito comigo, porque de fato me fez olhar de uma maneira totalmente diferente para a realidade, né? Na verdade, esse argumento, misturado ao segundo argumento, realmente mudou a minha visão de mundo. Chesterton diz a respeito dos paradoxos do cristianismo que no tempo em que ele era agnóstico, ele ouvia muitas críticas direcionadas a extremos do cristianismo. Então, Chesterton dizia que ele já ouviu críticas relacionadas ao fato do cristianismo ser por demais pacífico. Por outro lado, ele ouvia pessoas que diziam que o cristianismo era por demais iracundo. Então, ele provocou as cruzadas, mas ele trancou também monges nos seus monastérios. Críticas totalmente opostas, em extremos diferentes. Chesterton também dizia, me parece que o cristianismo está atacando as famílias, até mesmo porque ele está fechando mulheres dentro das suas casas, enquanto os seus homens vão para a guerra e as mulheres precisam ficar cuidando dos seus lares. Mas ao mesmo tempo, o cristianismo também era acusado de prender as pessoas no matrimônio e de talvez supervalorizar a família. O último exemplo, Chesterton dizia que por muito tempo ele ouvia as pessoas falando que o cristianismo era por demais pessimista, porque nos falava que sim, existia morte, que sim, nós precisávamos carregar a nossa cruz, não é mesmo? E morrer todos os dias. E por outro lado, ele ouvia críticas a respeito do evangelho ser otimista demais. Chesterton também dizia como pode o cristianismo valorizar tanto a vida a ponto de, em toda instância possível,
lutar pela preservação da vida e ao mesmo tempo olhar para a vida e falar, ela não é importante demais, e valorizar em outro sentido a morte, falar, nós não precisamos dessa vida, nós podemos morrer e nós vamos ter uma vida futura. Então Chesterton dizia que isso o deixava muito confuso, porque ele falava, como é possível que uma doutrina, que uma filosofia seja capaz de unir extremos tão opostos sem que eles percam a sua força? O que eu quero dizer com isso? Chesterton dizia que em todos esses exemplos, que durante a sua vida ele ouvia sim do equilíbrio, né? Que existem muitas teorias, filosofias que falam que nós precisamos buscar um equilíbrio, e que o cristianismo ele ia contra essas coisas, porque ele conseguia não só unir dois opostos de modo a promover um equilíbrio de duas coisas extremamente intensas, mas que o cristianismo era capaz de pegar duas coisas extremamente intensas, de pegar o pessimismo, de pegar o otimismo, de pegar a vida, de pegar a morte, e sem que essas coisas perdessem a sua intensidade, o seu furor, unir essas coisas e produzir algo ainda melhor do que os dois extremos separados. Eu espero que você tenha conseguido entender. De fato, foi uma tarefa muito difícil tentar resumir, tentar explicar aquilo que Chesterton escreve com tanta maestria, com tanta genialidade em Ortodoxia. O meu desafio para você é que você pegue esse livro o mais rápido possível, que você nos dê no seu feedback. E a pergunta que não quer calar é: Ortodoxia é digno da sua cabeceira? Conta aqui pra gente nos comentários. Se você puder, deixa o seu like e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima! São uma adolescência voltada pro... Eu distraiu... Não, começa de novo, porque esse barulho entrou e começa do Chesterton nasceu. O que fez barulho? Eu acho que alguém correu aqui em cima.